Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, né, que estão acompanhando a gente aí, que conseguiram assistir o filme também. Boa noite também para o Sandro, para o Adriano, para o Godoy. De fato, Sandro, o filme não tinha passado ainda, né? E é um filme, foi a minha segunda experiência audiovisual na terra indígena de Araguá. Foi a segunda, depois do Atrás da Pedra, né? E foi a convite de uma liderança também, um amigo que eu admiro bastante também, que é o Jurandir, né? Jurandir que deu a ideia de a gente fazer esse trabalho, né, audiovisual, esse filme que contasse um pouco do Rio, que é tão importante para eles, né, como a própria Dona Eunice, né, que é a mãe dele que fala no vídeo, a Márcia também, e o Adriano também conta, e vai contar mais pra gente desse curso de água, né, que passa ali. E então foi um convite do Jurandir, né, e foi até curioso, né, quero compartilhar também que foi uma experiência que se repetiu depois nos próximos filmes, que teve a participação da aldeia também na produção desses filmes, né, desses trabalhos. O próprio Jurandir, ele também assina a direção, né, e ele esteve presente em todos os momentos de entrevista ali, conduzindo ali e direcionando também. E do Richard, né? O Richard também, uma das suas primeiras experiências também audiovisual assim, mais robusta, né? Vamos dizer assim. Então foi muito massa essa participação. E é isso, né? E a gente pensou assim, pô, a gente precisa trazer alguém também que conheça também, alguém de fora, né? De fora, mas que está muito dentro também, que conheça sobre os rios da cidade, né? Que tem esse conhecimento. Faz um trabalho muito incrível, né? E aí a gente logo pensou no Adriano, né? Não tinha uma outra pessoa para escolher. Tinha que ser o Adriano Sampaio, que está sempre na comunidade, faz um trabalho muito forte na, na Tecoa Itacupé, que pertence ao mesmo território indígena. E aí o Adriano, de prontidão, aceitou o convite, trouxe uma fala muito importante, resgatando o histórico desse rio, resgatando também os problemas que nós tivemos em 2014 com a crise hídrica, né? E agora está aqui com a gente, aceitou o nosso convite, esteve na Semana do Meio Ambiente com a gente e agora está aqui com a gente de novo. Adriano, fico muito feliz por seu aceitar novamente trocar uma ideia com a gente sobre essa participação, esse trabalho. Hoje aqui a gente vai trocar uma ideia todo mundo junto aqui com o Godoy também, que esteve aí, assistiu o filme. Quero também as suas considerações, Godoy. E é isso, Adriano, fala um pouquinho então aí, se você puder, Certeza, Thiago. aí dessa participação aí do Ribeirão das Lavras. Boa noite a todos. É, Boa noite. concepção, a concepção desse filme foi muito bacana, né? Porque os rios da cidade de São Paulo estão muito esquecidos, né? E esse rio além de ser um rio muito importante para os Guarani, é um rio muito histórico, né? Porque desde o tempo do Afonso Sardinha, né? Aqui no Jaraguá foi o primeiro lugar onde se extraiu ouro no Brasil, com Bandeirantes Afonso Sardinha, né? Então tem toda essa história, né? Que, que fala, né, sobre o lugar mais alto aqui da cidade, né? Sobre este rio tão importante, não só para os Guarani, mas para a cidade de São Paulo. E esse é um problema que já tem há muito tempo, né? Porque tem um lago do Parque Estadual do Jaraguá que deságua depois na aldeia e forma o rio, ele está interditado há mais de 20 anos. Então, imagina se este lago não tivesse poluído, serviria para a subsistência dos guaranis, né? Porque aqui no território dos Guarani do Jaraguá, eles não têm um espaço muito grande, não têm tantos recursos naturais. Então, seria muito importante a recuperação desse lugar para servir como subsistência dos Guarani, porque um lago grande como aquele dá para criar muito peixe, né? Inclusive já tem muito peixe lá. E... Só que está inacessível para todo mundo, não só para os Guarani, mas para qualquer pessoa que visita o parque. E
o que eu vejo na aldeia é um grande problema de saúde pública, né, com esse rio contaminado, principalmente para as crianças, né, que têm contato direto com essa água, né? Eu É impossível, né, segurar uma criança, né? Criança ela quer ser livre, ela quer ter ainda mais uma criança indígena, né? Ela quer tomar um banho de rio. Tudo isso faz parte da cultura dela. Então, eu acho que esse rio, por não estar canalizado, deveria ser um dos primeiros rios a serem recuperados na cidade de São Paulo. Porque ele desemboca no Tietê, né? Então, se a gente quer recuperar um grande rio como o Tietê e o Pinheiros, a gente tem que começar com esses pequenos rios da periferia. Começar a fazer um trabalho de, de colocar a própria população para fazer a gestão, né, desses recursos naturais. Porque eu acho que não tem que ser só a Sabesp, o governo e os acionistas que água, né? Essa gestão ela tem que ser para todos, né? Porque a água é um bem comum, né? Para mim a água não tem dono. Então seria muito importante, né, que de cada comunidade as pessoas fizessem a gestão, né, Sim. dessa água e fosse o guardião desses recursos naturais. Porque eu penso assim, né, que recuperando um rio traz muitos benefícios para a população. Não só a questão da saúde pública, né? Mas imagina tendo parcerias públicas privadas para a recuperação desses recursos naturais, envolvendo a população e capacitando o cidadão para ele cuidar desses recursos, inclusive para gerar renda. Porque tem muita gente que mora aí na cidade grande, mas tem uma grande vontade de contribuir com o meio ambiente, mas não encontra oportunidade. São pessoas que geralmente veio da roça, que teve uma ligação afetiva, né, com a terra. Então, abrir uma oportunidade para essas pessoas serem os guardiões. Eu acho que nesse processo de recuperação de um rio, tem que valorizar todo mundo, desde o cidadão comum, as ONG, as empresas. Todo mundo tem que ter o seu devido valor nesse processo todo, né? Porque, como eu disse, né, a recuperação de um rio, ela traz muitos benefícios. Além da saúde pública, tem o problema das enchentes, o problema dos automóveis também. Imagina, aqui na cidade a gente tem mais de 300 rios. Imagina esses rios abertos e tendo a mata ciliar na beira desses rios, a Sim. criação de parques lineares, né? Haveria uma mata ciliar, trilhas, lugar para prática de esportes. Então as pessoas optariam de deixar o seu carro em casa e iam andar na beira dos rios, né? Porque essas trilhas cortariam a cidade toda, né? E valorizaria também as periferias, né? Imagina os rios recuperados, quantas empresas também poderiam. Porque está tudo muito centralizado, né? As empresas teriam que vir para a periferia também, né? Então eu acho que traz muitos benefícios, né? A recuperação de um rio. E ainda mais um rio importante como o Ribeirão das Lavras, né? Que é um rio que passa dentro de uma aldeia indígena. Ele vem do parque, passa dentro da aldeia. É um rio que tem muita história e é muito importante para os guaranis. Não só para a cidade, mas para os guaranis, né? Então, foi muito importante, né, o Thiago Carvalho, ter feito esse filme, né? Porque hoje em dia a gente não vê ninguém falando mais dos outros rios que tem na cidade, né? Então eu acho que seu filme é um dos únicos, né? Que trata desse tema, né? Porque a gente vê filmes que falam do Tietê, do Pinheiros, mas falando de um rio pequeno, mas de muita grande importância, né, para a cidade, é muito importante, né? A gente está falando sobre o sistema, porque se a gente quer recuperar os rios, eu acho que isso tem que estar na boca do povo, né? A gente não tem que mais olhar aquilo, o rio como um duto para levar o nosso esgoto. Não, o rio é um ser vivo. Um dia ele já foi vivo, já teve peixes, já teve muitas pessoas da cidade que têm memórias afetivas, né?
de contato com esses rios, coisa que não é muito tempo, né? 40, 50 anos atrás. Então, para você ver como a destruição foi rápida, né? Em 50 anos acabamos, detonamos todos os rios da cidade, num curto espaço de tempo, né? E Uhum. hoje, para recuperar, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Tem que pensar na questão da urbanização, das questão das comunidades que estão na beira desses rios, né? Então, é repensar a cidade, né? Num todo, né? Principalmente nessa questão de moradia popular, né? Isso é muito importante, né? Realocar, né, essas pessoas que estão vivendo na beira dos rios e dar uma moradia digna, né? Com saneamento básico. Eu acho que isso é o principal, né? E hoje o que a gente percebe é que a maior parte da água que abastece a cidade, 40% é desperdiçada, né? Então, eu imagino que um dia no futuro a gente usando a água desses rios para o nosso uso mesmo, fazer ecobairros, né? Com mini estações de tratamento, com mini reservatórios, elaborando uma logística e distribuindo essa água localmente, em vez de buscar a água dos rios que estão longe, né? No caso da Cantareira, né? Essa água vem de longe. Uhum. Eu acho que isso daí é uma prática ultrapassada. A gente tinha que rever isso, né? Porque a gente já tem biotecnologia para recuperar nossos rios. A gente Sim. pode usar soluções baseadas na própria natureza, usando plantas. Aqui no Brasil tem plantas macrófitas. Existem mais de 152 espécies de plantas macrófitas que tiram os poluentes e contaminantes da água. Então a solução está na própria natureza. A gente não precisa de uma tecnologia sofisticada e cara para recuperar o rio, né? Basta usar a própria natureza ao nosso favor, né? Você vê que o rio Tietê, quando ele sai de São Paulo e vai para os interiores, ele já tem peixe, ele já está regenerado. Então, é só parar de jogar esgoto, né? Que o próprio rio, ele se regenera sozinho depois de um tempo. Sim. Então, depende da gente, né, mesmo, né? A gente é responsável por tudo que a gente faz. E muito bacana você ter feito esse filme. E esse filme, toda vez que eu assisto, eu me emociono, né? Uhum. De, de ver, né, que a gente passou todos esses anos e não fizeram nada ainda, né? Pois é É verdade. incrível, né? Como Verdade. demora para acontecer as coisas, né, aqui, né? Mesmo com tudo que está acontecendo, né? Com esses eventos, com essas queimadas, com o desmatamento, né? Tá tudo, o clima tá mudado, né? Então a gente precisa repensar tudo, né? Começar a fazer agora, né? Não deixar para depois, né? Como eu disse no filme, o futuro é agora, né? Ó, chegou aqui a nossa amiga aqui da aldeia. É, legal, Adriano. Ah, ela tá sem. Ah, não, é o filme que tá passando, né? Pensei que tinha chegado Ah, mais sim. alguém aqui. Não, não, é o Esqueci o filme. nome Dona Eunice, né? dessa Eunice. nossa amiga da aldeia. E é Mas isso, cara, assim, fala um essa. pouco aí, Thiago, também, você que fez o Sim. filme, você também me diz aí qual foi a sensação, né, de falar sobre um rio, né, da cidade, Sim. dentro de uma aldeia, né? Sim, você trouxe uns pontos muito, muito interessantes, né? Que talvez a gente até não conheça, né? Essa Você tá questão sem som, Thiago. Tô sem som? Tá sem som. Tá me ouvindo agora? Peraí. Eu tô ouvindo, Thiago. Ah, então será que não é o seu aí, Adriano? Adriano caiu. Acho que Vamos ter que é a chamar ele conexão de. dele. Às vezes pode ser Vamos a conexão chamar, dele. chamar ele novamente. Tá. Tomei um susto agora, achei que era minha conexão, meu celular. Mas já chamei ele. Vamos ver se ele já aceita. O Godoy hoje tá aprontando aí Quero ouvir o Godoy também. Tô ansioso para ouvir o Godoy, as considerações dele e as questões que eu quero que ele levante também aí.
pro Adriano. E o Godoy é do interior, né? Interior de São Paulo, então ele vai ter uma ligação aí com o Rio. O Godoy falou que também não tá ouvindo. Tá ouvindo também não, Godoy? Eita, Então vamos tirar todo mundo e pôr de novo, vai. Vamos ver o que vamos. acontece. Vamos derrubar aqui e aí a gente volta. Não, eu vou só tirar, né? Não vou encerrar a live, não. Não, sim, sim. Vou convidar todo mundo de novo. A gente tá aqui trocando a ideia sobre o documentário que acabou de rolar, Rio das Lavras, um rio Guarani aqui das terras indígenas de Araguá. Adriano está convidado, apareceu que ele não pode participar. Vou convidar de novo. Mas agora acho que rolou, hein? Tá ouvindo a Adriana que tá aí? Godoy apareceu. Aê. Tá me ouvindo, Godoy? Acho que a Adriana tem que virar a câmera. Boa. Beleza. Aí, beleza, voltamos. Aê, voltou. Agora vai. Retomando então lá, Adriano, eu queria. Não, você trouxe muitos pontos assim, tipo, você destacou muita coisa, sabe? Muita informação boa, pertinente. Essa questão de que a própria natureza consegue, né, se regenerar, né? Tipo, com tudo isso que o homem fez com ela, tipo, eu acho que seria tirar a humanidade que ela voltaria, que o rio Tietê sozinho, né, através da natureza, conseguiria voltar a ser um rio limpo, assim como Pinheiros também, e etc. E, bom, você trouxe muita coisa, assim, muita informação boa. A produção, eu acho que esse filme foi um trabalho muito interessante de ter feito, né, porque a comunidade estava justamente num momento em que eles estavam também trabalhando ali, né, entre eles para fazer uma limpeza naquela região do rio, para ajustar o fluxo do rio ali também, né, para que ele pudesse correr melhor entre o mato que tinha ali, né? Então acho que calhou de ser no momento certo, assim, a criação desse filme, o pedido do Jurandir e a participação de todos, né? Eu queria, Godoy, passar a palavra para você, queria suas considerações também sobre esse filme e que você também pudesse levantar algumas questões, né? Para que o Adriano pudesse responder, algumas reflexões e algumas questões também, né? Eu vi que alguém perguntou onde que estava o filme. O filme está no YouTube. Se pesquisar pelo nome dele, Ribeirão das Lavras no Rio Guarani, vai encontrar fácil lá ele no perfil lá do YouTube. Então, Godoy, contigo eu passo a palavra. Se você puder, então, fazer umas considerações aí e também umas reflexões e umas questões para o Adriano, tá bom? Ok, primeiramente, boa noite. Boa noite. É prazer, Adriano. Tiagão, já Prazer. tivemos junto. O Sandrinho aí, que é um parceiro 100%, como diria o poetinha Vinícius de Moraes. Pois é, Adriano, você tocou em vários pontos importantes sobre a necessidade de uma micropolítica centrada na defesa e no resgate dos rios que estão morrendo, que a sociedade industrial está matando, né? É uma tristeza aí. É uma tristeza ver esse rio aí. E isso é um ponto, né? Outro ponto que a própria natureza se encarrega de naturalizar, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que você tocou e que me inclui é sobre a memória afetiva. Realmente. Então, eu nasci à beira-rio, no rio chamado Paranaí, Paraná. Eu nasci, porém, meus pais migraram para o estado de São Paulo quando eu tinha 5, 6 anos, de modo que, então, depois, meus pais migraram para uma cidade sem rio, né? E a gente era acostumado ali na água, né?
Rio Paranaí. Então, inclusive todas as minhas férias de julho e janeiro eu passava na casa da minha tia, dos tios, onde era a beira-rio, né? Então, para nós ali era um universo. Imagino o sofrimento das crianças guaranis, dos próprios guaranis, perante essa realidade cruel e criminosa, né? Muito mais hoje. Pois aí essa memória assim afetiva, né? E então que a gente jamais esquece, né? Jamais esquece rios, brincadeiras, atravessar nado, né? Assim fazia desafio. Quem atravessava o rio primeiro. E aí, isso, né? Muito importante. E parabéns, né, Thiago? Mais um filme aí que eu desconhecia, né? Para mim é uma eu mesmo desconhecia esse rio aí, da Tecoaitu, né? Uhum. Desconhecia. Esse é um ponto, né? E realmente, né? Quanto dinheiro, quanta verba, quanto dinheiro é desperdiçado para tentar recuperar um rio Tietê, o mesmo Pinheiros, e, e é um esgoto a céu aberto, né? Um grande esgoto a céu aberto, onde continua se poluindo, né? E, enfim, aí o segundo ponto, né, que eu vou colocar hoje mesmo eu fiquei um longo tempo conversando com um amigo, escritor. Também nascemos no mesmo bairro, então no mesmo bairro, chamado Panelas de Brejaúvas, em Paraná. E aí eu tive a oportunidade de organizar e esse livro, inclusive. Como é o nome? Inclusive, ele vai me mandar um exemplar lá para a biblioteca do Fofão Rock Bar, assim, um desses livros, né? Opa, será bem recebido lá. Um exemplar desse. E ele, sim, ele está numa causa aí, ética ecológica há mais de 30 anos. Está fechando uma trilogia. Esse é o segundo livro, né? Que eu dei um trabalho, uma linguagem poética no livro, né? Que precisava. E aí, então estávamos falando sobre essa necessidade premente, urgente, de uma ética ecológica, a partir dos cidadãos, das pessoas, né? Que você também citou aí, Adriano. Então, e aí a gente vê realmente que o quanto as grandes cidades, as metrópoles são muito parecidas, né? Semelhantes, seus prédios, seus, seus fluxos, seus fluxos de pico, horário de pico, enfim, são parecidas nesse quesito, nesses quesitos. E também eu quero assim, mencionar aqui e aproveitar a oportunidade para citar aqui em Perus, assim, o Ribeirão Perus. O Ribeirão Perus também é um rio poluído, né? Ele é um rio poluído sem chance. Inclusive, ele corta as terras da fábrica Cimento Perus, né? Ele corta a fábrica aqui do Cimento Perus, a fábrica desativada desde 1987, né? E, cara, é uma tristeza. Tem lá, a gente tem uma parte que a gente passa num túnel e depois dá de frente com o rio. Tem assim uma pedraria, uma cachoeira bonita, porém poluído. Cara, é uma tristeza, né? Enorme.
E aí também você vê o paradoxo, a contradição desumana, né? A água é um sinônimo de vida, a água é um símbolo de vida, entretanto, assim, as indústrias e toda essa sociedade da parafernália moderna e pós-moderna acabaram matando esses rios, né? E continuam matando impiedosamente. É uma, assim, uma tristeza, né, cara? É uma tristeza. É uma tristeza. Que, assim, inclusive eu comecei a nadar nesse rio Paranaí, lá no Paraná, poluído também, com 8 anos de idade, né? Com 9 anos de idade eu estava atravessando o rio a nado, né? Para ter uma ideia a importância assim dessa memória afetiva, né? E é isso aí, beleza. Assim é que Ô, Godoy, você falou desse rio aí da sua infância, Paranaí. Do Guarani sim, vem de mar pequeno, pequeno mar, né? Paraí, né? boa tradução. É alguma coisa nesse sentido, assim. Interessante. Legal. Mas o Ribeirão das Lavras é isso, né? Acho que o Adriano, se puder até falar um pouquinho mais assim, detalhado, ele é um rio que nasce ali no Parque Estadual do Jaraguá, né? Na época que foi feito o filme, o espaço ali do lago, bem na entrada do Parque do Jaraguá, estava muito assim abandonado. Não sei como que está hoje, porque faz bastante tempo que eu não vou. Então estava muito abandonado, né? Tinha muita sujeira assim na superfície do lago, né? E então ele nasce no parque e aí ele corta a aldeia ali, tem todo um espaço ali também histórico, né? Também de lavra de ouro, né? É mais ou menos isso, Adriano? Isso mesmo. Tem resquícios, né, da mineração lá dentro da aldeia, né, onde era a cava do ouro, né? Então, o problema ali daquele rio é que vem uma nascente lá da Chica Luísa, da comunidade, que joga poluição, que joga esgoto lá para dentro do parque. E eu ouvi dizer que lá dentro, que no fundo do lago do parque, existem muitos contaminantes ainda, que não conseguiram tirar aqueles contaminantes. É o que eu ouvi dizer, né? Mas eu acredito que o que falta mesmo é má vontade, né? Porque até quando vai deixar interditado aquele lugar, né? Já são mais de 20 anos sem dar uma solução. E é um rio muito importante para o bairro, né? Eu, eu já andei um bom percurso dele, né? E o trecho que corta a aldeia tem uma parte. O rio está aberto aqui no final da minha rua, na Vila Clarice. Então tem um grande trecho desse rio que dá para fazer um corredor verde, inclusive, né? E um parque linear para as pessoas terem acesso. Por exemplo, quando eu vou aqui no final da minha rua, as casas estão de costas para o rio. E além, existe ainda uma mata ciliar, né, na beira nesse trecho aqui, né? Eu passeio com o meu cachorro lá, eu sou a única pessoa que anda por ali, né? Porque as pessoas realmente perderam, né, essa conexão com o rio, né? E os indígenas, os guaranis, né, os pajés dos guaranis, eles falam que precisam de um rio para não só para beber a água e pescar o peixe do rio. Eles precisam daquela água para se conectar, porque o rio é um ser vivo, né? Eles falam que a nascente tem espírito, né? É um ser sagrado para eles, né? Então tem toda essa conexão que a gente perdeu, né? Imagina você na cidade, você poder ter um contato com o rio, né? Você poder, por exemplo,
fazer igual o pessoal faz lá em Paris, no Rio Sena. Você poder tomar um banho no centro da cidade, você ir lá e poder tomar um banho no rio. Então, eu acho que essa falta. Oi, Godoy? Alguém falou alguma Opa, coisa? não. Não, acho que deu um Ah, tá. delay só. Ah, tá. Então, essa falta da conexão com a natureza está deixando as pessoas muito doentes na cidade, né? Aquele médico, o Dr. Paulo Saldiva, ele fala que os problemas que não param de aumentar na população é problema de coluna, problemas psicológicos como depressão, né? E ansiedade e qual outro problema? E obesidade. Esses três problemas não param de aumentar na cidade. É justamente por causa do modo de vida, né, que a gente leva, né? E a maioria das pessoas trabalha sentada, né, presa no escritório, né, sem ter contato com o mundo lá fora. Então isso vai deixando as pessoas doentes, né? Com a falta da natureza, com falta de áreas verdes, né? De espaços públicos onde tem mais verde, né? Então aqui no Jaraguá e Pirituba, a gente ainda é um pouco privilegiado, entre aspas, em relação ao resto da cidade, né? Uhum. Porque o que a gente vê aí é uma cidade muito urbanizada, muito asfalto, né? A gente precisa começar a quebrar, né? Uhum. Quebrar esse asfalto para chuva, para a água da chuva penetrar, né? Para não provocar as enchentes, né? A gente precisa adotar políticas públicas aí de fazer mais jardins de chuva, em vez de canalizar, abrir os rios, né? Fazer mais lagos, né? Em vez de piscinões, fazer lagoas pela cidade, né? Para segurar e para reter essa água. Ao longo do percurso desses rios, se você olhar nos mapas antigamente, haviam grandes lagos, né, espalhados pela cidade, né, que foram enterrados. Então, a recuperação do rio vai trazer vários benefícios, né? Não só a coisa da questão da drenagem, né, mas a volta da qualidade de vida, né? Essa conexão que foi perdida, que as pessoas já não sabem mais o que é ter contato com o rio, né, na cidade. Uma porque não dá, né, para ter mais contato com essa água, Sim. porque ela traz muitas doenças. Então, eu acho que está tudo intimamente ligado, né, com a questão da saúde, a recuperação dos rios. É isso que eu penso, né? Então, por isso que acho que deveria ser uma meta, né, uma coisa primordial de política pública. Hoje estão se falando, né? Eu vi o governo falando aí em recuperar o Pinheiros, né? Até mostraram uma filmagem com peixes lá no Rio Pinheiros, né? E eu sei que já faz tempo, né, que aparece peixe lá no rio. Então a vida tá lá presente, né? De vez em quando aparece capivara, outro dia apareceu um jacaré, né, no Tietê, um tempo atrás, né? Então a vida tá aí, né, pulsante, né? Mesmo com o rio do jeito que tá, né, degenerado, ele ainda atrai vida, né? Então a gente precisa equilibrar esse ecossistema na cidade. Porque você vê que essas pragas urbanas, como a dengue, chikungunya, febre amarela, inclusive o próprio coronavírus, é decorrente do desequilíbrio, né, que nós provocamos no meio ambiente. Você pode ter certeza que essas doenças aí tá tudo relacionado com a questão da gente estar mexendo na natureza, estar desmatando e poluindo nossos rios. Então, é provável que surjam outras doenças, né? Isso já é a profecia dos indígenas, né? Uhum. O que os indígenas falam há muito tempo, a ciência está falando agora. Você pode ver, né? Que se É verdade. continuar desmatando, as chuvas. Então, o que os cientistas dizem caminha de mãos dadas com o que os indígenas dizem há muito tempo, né? O que eles Sim. estão falando, o que está acontecendo agora, pô, eles estão falando isso já há muitos anos, né? Então, por isso que é importante a gente dar ouvido a eles, né? Tudo que eles têm a nos dizer, né? Porque eles conhecem, né, esses biomas aqui, né, do Brasil, né? Eles estão aqui
há muito tempo, né? Então, eu acho que a participação dos indígenas em todos os processos que têm relação com o meio ambiente, eles deveriam participar, né? Então, você vê que eles são linha de frente em tudo, né? Tá tendo essa luta agora em Brasília, né? Contra a PL 490, né? Que paralisa a demarcação de terras indígenas. E tem a PL lá que libera o garimpo em terra indígena. Isso é um absurdo, né? Isso só vai trazer a ganância e doenças. Destruição. Fora o desmatamento e a contaminação dos rios, né? Então é um absurdo que a política ambiental desse governo, né? Totalmente predatória, né? Ela quer colocar o índio fora da natureza, né? Eles acham que isso tá certo, né? Mas não, né? Se não fosse os indígenas, né, a gente não teria esse tanto de mata protegida que tem hoje no Brasil, né? Eu vi outro dia uma foto de satélite do mapa do Brasil e você vê que a maioria das matas protegidas estão dentro de territórios indígenas ou dentro desses parques, né? De proteção, né? Então a gente tem que valorizar muito nessa questão, né, da demarcação, né? Porque está intimamente ligada com a proteção, né, das nossas matas, né? E os indígenas são linha de frente, né? Até aqui está mostrando aqui no canto esquerdo superior, né? Eles estão lá em Brasília lutando pela gente, né? A Por verdade todos, é essa. por todos. Eles estão lutando pela gente, eles estão lutando pelo planeta Terra, né? E é isso, né? A gente aprender a valorizar, né? Sim. A essa cultura diversa que tem no nosso país, né? O Adriano, você que é um cara que já mapeou muitos rios aqui em São Paulo, né? Você tem um trabalho incrível. Coexiste água em SP, né? E o Godoy falou do Ribeirão Perus. Queria saber se você conhece esse rio, esse percurso de rio, se você já chegou a mapear também, se você tem interesse também em fazer um estudo sobre ele, do Ribeirão Perus. Sim, eu fui já, eu não lembro o ano que eu fui investigar o Ribeirão Perus. E Legal. tudo que o Godoy está falando aí, eu me lembro bem, né? É um rio de formação rochosa, né? Com quedas d'água. Muito lindo o rio mesmo, né? Pena estar degradado daquele jeito, né? E tem a questão histórica também, né? Tem a fábrica de cimento lá. Nossa, mas é um dos rios mais bonitos da cidade que eu vi assim, com formação rochosa, sabe? Nossa, Encontrei muitas nascentes ainda limpas. Inclusive na própria linha do trem, eu encontrei nascente desse rio, né? Com o trilho do trem passando em cima, praticamente. nossa. Eu entrei lá para filmar, né, cara? Correndo o risco dos guardinhas me pegar. Mas eu fiz uma caminhada lá, inclusive eu passei pela pedreira que tem lá em Perus, lá dentro, né? Eu fui sozinho. Eu acho que eu andei da estação Perus até quase Jaraguá, por Olha, dentro ali da mata, pelo trilho, investigando esse rio. Foi uma aventura bem legal. E é um rio que merece também ser recuperado, né? Porque é maravilhoso, né? Tem toda uma história. E ele não foi canalizado, né? Como a maioria dos rios da cidade, né? 70% dos rios da cidade já foram canalizados. Ele é um nenhum rio de porte trecho, grande. nenhum trecho do Ribeirão Perus foi canalizado? Exatamente. Nossa, Eu acho que não. Pelo que eu vi, eu não encontrei nenhum trecho canalizado. caramba. Foi um dos rios mais interessantes que eu vi na cidade, né? Justamente por ser um rio de porte grande, de porte médio para grande, e não está canalizado, né? E eu também vi que tem muita mata ciliar ainda em alguns trechos, né? Principalmente no trecho que corre ali dentro da Pedreira Pedrix, que tem o trilho do trem que vai da Estação Perus até. Puta, esqueci o nome da cidade agora, cara. Caieiras? Tem um trilho, uma Maria Arujá, Fumaça que passa ali. Oi? Ah, sim. Arujá,
Cajamar, quer dizer. Cajamar, e vai ainda mais pra frente. Jundiaí. Esqueci. Jundiaí. Essa linha era a linha Jundiaí Santos, né? É a Peruspirapora, né? Peruspirapora. Ah, sim. Já está desativado, inclusive tentaram ativar há pouco tempo, né? Que é um caminho histórico, porque esse trilho do trem ele segue o percurso do rio, né? Ele vai acompanhando, do lado ele vai passando, né? Do rio. Porque geralmente os pessoal fazia a ferrovia nesses lugares, né? Acompanhando o rio, que era mais fácil, né? Por ser só reto, né? Inclusive, é o caminho dos indígenas, né, que andavam antigamente, né? Eles sempre percorriam a beira dos rios, né? Então, tem tudo isso, né, essa história, né? Desse rio também que é muito importante para a cidade, como todos os outros 300 rios, né? Eu acho que a gente deveria resgatar a história de cada um, né? Não só recuperar o rio, mas resgatar a história desses rios, né? Porque a cidade só foi formada por causa dos rios. Os rios que atraíram as pessoas, né? Por causa da água, por causa do transporte fluvial também, né? Que havia antigamente. É uma coisa que podia ser resgatado na cidade para diminuir os carros e melhorar a mobilidade urbana, seria os transportes fluviais, né? Porque a gente já tem muito carro na cidade. Está cada vez mais inviável, né? A gente vive numa estufa, né, de fumaça que sai dos escapamentos dos carros, né, cara? Então, ainda aqui no Jaraguá, Pirituba, a gente ainda consegue respirar um pouco de ar puro, né? Mas você vai no centro urbano, já sente a diferença, né? A gente vive numa estufa de fumaça, né? Liberada por esses carros, né? Sim, sim, E é sim. isso, né? Tá tudo interligado, né, cara? Acho que a gente precisa voltar, né? Rever, né, as nossas práticas, né? E valorizar o quanto é importante a história desses rios para a cidade, né? E, e o quanto é importante, assim, em termos de saúde pública e para a história recuperar esses rios. E a gente está na beira de uma crise hídrica de novo, né? A Cantareira está de novo com índices iguais ou inferiores à época que antecedeu a crise hídrica em 2013. Então, quer dizer, isso são as mudanças climáticas, né? Esses eventos extremos climáticos como El Niño, estão acontecendo em menor tempo, que está modificando o regime das chuvas, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Porque as mudanças climáticas estão aí, não é brincadeira não, cara. E não é as futuras gerações que vão sofrer, não. A gente já está sofrendo na pele agora isso, né? Com essa crise da energia, porque está faltando água nas hidrelétricas, nos reservatórios. A gente está próximo aí de um colapso, né, cara? E é a gente que paga por isso, né? O povão que paga, né? Que vai vir depois isso aí tudo embutido nas contas, né, pra gente, né? Sem dúvida, Sobra sem pra nós. dúvida. Mas, Quem ó, se ferra é o povão, né? antes de passar vou passar pro Sandro, caso ele tenha algum comentário também e alguma pergunta. Você falou, Adriana, aí também do conhecimento indígena, né? A ciência indígena, né? E a Julie, que é uma conhecida nossa aqui, Julie Macuxi, ela até comentou que aqui, porque nós fazemos ciência há séculos, né? Por isso que os povos indígenas também fazem ciência e fazem há séculos, porque tem esse conhecimento também sobre tudo isso que a gente está falando, né? E assim como a ciência Eles periférica dominaram. também, né? Que a gente fala, né, Sandra? A gente costuma conversar, falar sobre a ciência periférica também, né? Então, não é somente a ciência acadêmica, né? Sandro, você tem alguma pergunta, algum comentário? Eu vou fazer o que o Amaro faria nesse momento. Acho que O ele sabe quê? que eu sou fofão. E é uma coisa importante, o Amaro sempre ele lê a ficha técnica dos filmes, né? Ah, Fala o nome de todo mundo, então eu vou fazer o que ele faria agora. Aí, se eu não estiver pronunciando errado o nome aqui, você me ajuda aí, Thiago. Mas a direção é do
Jean de Ecupé e Thiago Carvalho. O Aham. apoio de imagens, Richard Oeramirim. A mixagem e finalização de áudio é do Diego Teixeira, que fala? Isso, Teixeira, Teixeira. Teixeira. Trilha sonora, voz e violão, Diogo Martim. Caraí Mirim, Rebeca de Ecupé. Tem as participações do Festival Internacional Cinema Ambiental e Direitos Humanos. Os apoios, né? Existe Água em SP, Gratos Brasil, Semeare, apoio à linguagem, participações do Cacique Márcia de Gerá, é de Gerá que fala? Gerá. Gerá. Isso. Eunice Geraputi, Sônia Aramirim, o Adriano Sampaio, e essa é eu esqueci de alguém, mas essa é a ficha técnica que eu tô Acho que é vendo essa aqui, mesmo. Aham. que tá aqui no YouTube, e tem uma cena ali no filme que é um passarinho tomando banho. Foi você que fez essa cena, Thiago? E como que você conseguiu, mano? Pro passarinho você tava de longe e chamou no zoom? Ou você percebeu que ele ia tomar banho e já colou ali? Porque não é fácil, mano, fazer uma cena daquela ali. Do passarinho tomando banho e depois lá no sol, se secando e tal. Não foi só um pouquinho do banho, foi o banho completo do passarinho, né? Assim, eu costumo dizer que esses trabalhos que eu faço, assim, eu acho que a gente é privilegiado, né, no momento certo, né, com as imagens certas, porque o trabalho ele tem essa profundidade, né? Ele não é um trabalho comercial, não que um comercial não tenha, mas ele é um trabalho de militância, né? Um trabalho ativista, né? Então, um trabalho onde você se entrega, né? E é isso, aconteceu naquele momento daquele passarinho, acho que era um canário, não sei, não me lembro, tá ali, e no momento eu estava olhando para aquele espaço ali, que é, se não me engano é onde tinha uma queda d'água, uma pequena queda d'água, né? E aí foi muito rápido, né? Foi muito naquele momento e deu para pegar esse registro aí muito importante, muito sensível, né, para o filme. E até já que você tocou nesse ponto do passarinho, do pássaro, Sandro, é interessante que enquanto a gente gravava, de todas as vezes que a gente esteve gravando, eu vi e observei muitos pássaros, né? Muitas espécies de pássaros ali, né? Vivenciando ali aquele espaço, né? Né? Estando ali naquele momento, tomando água, se banhando naqueles espaços ali do rio. Eu vi espécies como o martim pescador, que é uma espécie também muito rara de pássaro, né? E tem aqui na nossa região e sobrevoa ali, né? As próprias garças também. Então sempre foi muito gratificante acompanhar todo esse, essa vivência dos pássaros ali naquele local, né? Mas foi isso, foi uma imagem, foi um presente, né? Foi um presente para o nosso trabalho. Foi no feeling, né? Essa cena aqui, ó. Antes ele tomando banho, né? Aqui é o finalzinho que ele tá se secando e tal. Muito louco. A Sim, é isso. sensibilidade da olhar, né? O olhar de quem tá fazendo a cena. E eu achei muito louco isso, porque uma vez no Quilombo do Camburi, eu vi um beija-flor tomando banho na cachoeira, mano. E eu nunca Nossa. mais esqueci. Que ele parava na frente, assim, da queda, e ele ia dando uns tapas na queda, mano. Entrava e saía, e tomando um banho na cachoeira, mano. Eu nunca mais esqueci isso, mano. Foi uma cena muito louca do beija-flor. Tava mó calor nesse dia. Ele tomando um banho na cachoeira, assim, e molhando, né, as asas, e mesmo assim não interferia no voo dele ali. Da hora. É uma pergunta. O Godoy falou aí da memória afetiva do Rio, quando ele era criança. Eu ver com o Adriano. A primeira memória dele, assim, com o Rio, né? Se de criança ele já tinha um contato com algum rio, que ele nadava e tal. Eu lembro aqui dos anos 90, ali no Botuquara, parte depois do Xangri-Lá, ali na Raimundo, lá pra cima.
no pé da subida tinha um rio ali. Eu nadava também naquele rio. E eu tô falando dos anos 90, como o Adriano falou, não faz tanto tempo que começaram a destruir tudo, né? Tem o Boava da Torre lá em cima, do Parque Taipas, mas eu queria perguntar pro Adriano sobre essa memória dele afetiva de rio, né? De criança. Tenho uma história bem bacana, né? Para contar sobre isso. Eu falo que eu fui literalmente contaminado pelos rios por causa dessa história que eu vou contar. Minha família é da Chapada Diamantina, lá na Bahia. E eu nasci aqui, mas de vez em quando eu ia passar férias lá com minha família. E numa dessas idas, o meu avô, ele faz rede de pesca, ele fazia redes de pescar e tarrafa, ele era tecelão. E eu vendo ele fazendo aquilo, eu queria ser igual ele, né? Aí eu peguei uma redinha de embalar limão e na frente da casa dele passava um rio. Passa o Rio do Ouro, lá na Bahia. E eu entrei lá dentro desse riacho com essa redinha, na intenção de pegar alguns peixes, né? Eu peguei, armei a redinha num cantinho lá, e depois de um tempo eu voltei lá e havia dois lambari na rede e uma traíra, pequenininha assim, né? Aí eu fui e mostrei pro meu vô. Só que eu entrei num rio contaminado. Acabei pegando esquistotomose. E eu fiquei 2 dias internado no hospital. Inclusive, foi a única vez na minha vida que eu fiquei internado no hospital. Foi por causa dessa entrada. A primeira vez que eu entrei no rio e fui contaminado. Então eu fiquei bem marcado por essa história, né? Porque eu nunca tinha ido parar no hospital, né? Eu tinha apenas 8 anos de idade, entre 7 e 8 anos. Então ficou muito marcado para mim, ficou muito gravado para mim essa experiência, porque foi uma experiência negativa que eu tive, né? A primeira experiência que eu tive com o rio foi muito negativa, né? Me marcou muito, que eu lembro até hoje, né? Esse contato que eu tive, né? Os dias que eu fiquei no hospital, que eu acabei pegando essa verminose, né? Então, foi a partir dali, né, que eu assim fui contaminado, né, por essa coisa dos rios, né, literalmente. Ah, que da hora. A história já resume bem, né? Todo o trabalho que você faz hoje para mudar isso, né? Para as outras crianças entrarem no rio e não precisar ser internada. É uma coisa só isso. Verdade. Então, uma pergunta aí, Thiago, do Fofão aqui, acho que é o Amaro. Na verdade. Ele colocou aqui, além do programa Córrego Limpo, tem algum outro projeto já idealizado ou em andamento para realizar a despoluição das nascentes do Parque Estadual do Jaraguá? Essa é a pergunta do Fofão Rock Bar. Que eu saiba, não tem nada em vista, cara. Não tenho ouvido falar mais em nada a respeito desse problema que tem lá no Parque Estadual e, consequentemente, na aldeia, né? Que a gente precisa aí agitar. Eu sempre penso, né, em trazer alguma coisa, ainda mais por enquanto está inviável, né? Porque uma ação como essa precisa da participação de vários órgãos, né? Como o poder público, eu acho que empresas também, né? Então, é um processo maior, né? Que precisa de um investimento maior, né? Mas essa hora vai chegar. Tá chegando, cara. Sempre penso assim, né? Eu sou um cara otimista. Eu tô fazendo esse trabalho porque eu acredito que um dia a gente vai ver esse trabalho começando, né? De recuperação dos rios. Porque esse é o futuro, né? Essa coisa de contaminar rios é uma coisa ultrapassada já, né? Poxa, com toda essa tecnologia, ainda a gente jogar esgoto num rio é inadmissível, na minha opinião, né? Para que ter essa tecnologia e tanto conhecimento para não saber usar, né? Eu acho que está na hora, né, de usar essas ferramentas, né? Aí depende muito, como eu disse, né, da própria vontade política, do envolvimento de todo mundo, né, nesse processo. Não só como eu disse, né, do poder público, né, mas envolvimento
até do cidadão comum, né? Tem que estar nesse contexto com o seu valor, né? É É, isso. só respondendo aqui também, Sandro, aproveitando a pergunta aqui, né, Fofão Rock Bar, eu entrei em contato na época da produção do filme, eu entrei em contato com a Sabesp, né, que disse por e-mail, né, que o programa Córrego Limpo, né, o Rio Ribeirão das Lavras, era contemplado pelo programa Córrego Limpo, né, que tinha esse objetivo de despoluir rios e córregos, alguns rios e córregos de São Paulo, do município, do estado, na verdade. E aí eles responderam que o Rio, eles tinham feito um trabalho, sim, no Ribeirão das Lavras, tinham colhido amostras e que tinham concluído com êxito a despoluição do rio, né? E na mesma época que era produzido, isso visualmente a gente sabia que não tinha acontecido, né? Então, aproveitando para responder a pergunta aí do Fofão, é isso também, né? Importante trazer isso também, né? O rio, aqueles córregos que tem ali na Itaipa, tem duas fábricas ali, né? A fábrica de tecido, não sei se está nativa ainda, que ela começou também a poluir, e a fábrica de papelão, que eu trabalhei lá, e eu via eles poluindo o rio, e quando chegava uma fiscalização, eles pagavam a fiscalização para o cara fazer a vista grossa. E quando eles pegavam um funcionário que não aceitava suborno, eles partiam para o plano B. Ele fazia o cara conversar só com os funcionários combinados com a empresa, que ia falar que não polui, que tá tudo certo. E eu, na minha inocência, achando que o cara ia falar comigo. E eu tava louco para mostrar para ele a mentira que era, que tinha uma vala que eles fizeram, que a cola para colar o papelão, caía vamos dizer, num poço, e desse poço ia para um lugar que ia reaproveitar essa cola e tal, só que a cola era muito grossa e a bomba de má qualidade, a bomba quebrava toda hora. Então eles pegavam, quando quebrava a bomba, abria a parada lá e a cola ia pro rio. E eu queria mostrar isso pro cara, só que eles não deixavam o cara chegar perto de mim. Parecia que ele já sabia. Aí, porque eu também ficava com o sentimento, ele falava, cara, eu tô trabalhando aqui e tal, mano, mas eu também tô ajudando a poluir essa porra, mano. Eu tô jogando cola direto. Eu fiquei feliz quando eles fizeram a vala para reaproveitar a cola. Como falou, a tecnologia tá aí, né? Eles querem ignorar isso, né? Querem ignorar a ciência e quer continuar fazendo de qualquer jeito, né? Eu não sei como tá lá hoje, né? Como que anda essa fiscalização e tal. Como o Adriano falou, acho que as empresas privadas têm uma responsabilidade muito grande nessa ajuda, né? Financeiramente, né? E eles não vão estar nada mais, nada menos do que, vamos se dizer, corrigindo o erro deles, né? De alguma forma, como eu citei na outra live, o córrego que passa no Jardim Rincão, 6 horas da manhã, a água está transparente. Então, ou seja, é só parar de poluir que a natureza faz o resto. É só isso, tá ligado? Verdade. Mas é um trabalho difícil de conscientização dos moradores, das De educação crianças, ambiental, né? envolver as escolas, né? Um trabalho permanente, né? Não pode ser pontual. Não dá. O pontual, ele não cabe, porque a conscientização, para chegar em todo mundo, ela tem que ser um trabalho permanente. E só o Estado tem um poder para atingir todas as pessoas, assim, num trabalho de base forte, né? Eu acredito que o que a gente faz é importante, mas só o Estado vai ter esse poder e só falta a vontade política real para fazer um trabalho permanente sobre o meio ambiente, sobre a importância, para as pessoas não jogarem um sofá no rio, uma geladeira, tudo dentro do rio, né? E ver aquele rio de outra forma, ver como vida, né? Como o Adriano falou. Legal. Como que estamos de tempo aí, Sandro? Já no Já final, já, né?
Samuel, partir para as considerações aí. Já tomou 1h40 aí já. E se deixar, nós vai Legal. longe, hein? É, mas vamos lá. Então vamos partir aí pro. Quero começar aí com passar a palavra aí para o Godoy, deixar as considerações finais, Godoy, sobre sobre essa edição do Cine Taipas de hoje, né? Essa questão ambiental que a gente trouxe sobre os rios, né? Um rio Guarani, né? O nosso território aqui na Noroeste, na aldeia Jaraguá, na aldeia Guarani de Jaraguá. Então, eu queria que você deixasse suas considerações finais aí também, né? Da sua participação aí, ter nos prestigiado aí com sua participação. Beleza, Thiago? Pera aí, Godoy. O Godoy é o nosso delírio comunista da live, né? Delírio comunista da live é o Godoy. Só faltou a vodka. Pois é sempre um prazer, né? Um prazer estar participando, estar interagindo e estar trocando, né? As figurinhas. E muito legal. Também já há algum tempo que a gente não se trombava, né, Thiago? Sim, Internet também falando, né? não Então é ajuda. muito legal. Trabalho importante, mais um trabalho seu importante na militância ecológica, né? De conscientização. E aí eu tenho um poema que se chama O Rio, porém eu só vou falar aqui um trecho, né? Chama O Rio. Então, só vou falar um trecho que eu tenho ele assim de cor, né? Que assim, é o rio. Corre o rio como um tempo sem leito. Corre o rio como um tempo sem freio e deságua na história, trazendo muitas memórias. É esse trecho que eu decorei, mas ele segue. Vamos ver se eu acho ele aqui. Na segunda-feira, na Boa, segunda-feira, no Sarau Segunda Negra, aí eu vou declamá-lo. Aí, Massa. boa. sim, vou declamar. Então, beleza. Aí fica aí meu abraço, né, meu carinho, meu afeto e minha consideração por esse trabalho. E também aí conheci o Adriano, aí seu relato, sua consciência ecológica. Valeu, boa noite. Muito massa. Valeu, Godoy. Valeu pela sua participação aí também. Logo, logo a gente vai estar lá no Fofão aí, todo mundo junto. Adriano também está convidado, hein, Adriano? Para ir lá no Opa, Fofão, né? E, bom, agora eu passo a palavra para você, né? Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? De participar mais uma atividade do coletivo Salve Quebrada, né? Dessa vez o Cine Taipas, né? Aproveito também para agradecer mais uma vez você ter participado desse trabalho, desse filme, né? Preencheu muito bem o filme ali, a sua fala, a sua participação. E muito obrigado novamente. Passo a palavra para você, deixar suas considerações finais. bom, obrigado, agradecer mais uma vez o seu convite, Thiago. É sempre um prazer, né? Estar fazendo essas live com você, né? E com o Sandro, né? Muito bacana, muito pertinente esses assuntos, muito importante a gente estar falando, né? Como eu disse, né? Se a gente quer a recuperação dos nossos rios, a gente tem que estar falando sobre isso, né? Para virar realidade. E é isso, agradeço e parabéns pelo filme. Seu documentário é um dos filmes que eu mais passo quando eu faço palestra, né? E eu gosto mesmo, né? Gostei de ter participado. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. E vamos para a próxima aí, quando tiver. Obrigado, Opa, um abraço. E com um abraço para o certeza. Marcelo também. Marcelo Fofão do Rock and Bar. Um Opa, abraço para ele. vamos transmitir, vamos transmitir. Eu falei com o Fofão esses dias, eu fui no bar lá, e eu falei da live que a gente fez, falei do Adriano, e ele falou com muito carinho de você, e a gente quer marcar para o Adriano
cola lá no Espaço Cultural Libertário. Opa, vai ser Fofão uma honra Atibaia. e um prazer. Da hora. Valeu, pessoal. Valeu, Sandro. Valeu, Adriano. É isso aí, Sandro. Já temos aí o filme da Até a próxima, próxima pessoal. edição. Valeu. Valeu. A gente acabou de passar o filme Viveiro das Tem muito Lavras, perto. trocou ideia com o Adriano, trocou ideia com o Godoy. E o próximo filme vai ser dia. Deixa eu olhar aqui, eu acho que é dia 1º de julho. Não tem ainda um filme escolhido, mas a curadoria aí do Cine Tartas vai tá vendo. E é isso, né? Agradecer, foi da hora. A gente continua aí na resistência. Agradecer todo mundo que acompanhou. Salve Eloá, Adriano, Cid Punk na área, Kelly, Godoy, todo mundo que passou aqui e acompanhou. E vamos. Isso vai passar e a gente vai poder ir lá no bar e fazer nossas Opa. transmissões. E se nossos projetos forem contemplados, a gente vai fazer o Cine Taipas e para muitos e muitos outros lugares, além do Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar. É isso, tchau. É isso. Valeu a todos e a todas. Até a próxima. Valeu, se cuidem. Fora Bolsonaro, antes de mais nada. E vem vacina, mano. Vem vacina. Valeu!